vendida para um sheik por 2 milhões. Mas ele não sabia que eu estava grávida de outro. Eu estava na sala quando meu pai entrou com aquele homem. Um homem alto, de roupas caras, olhar penetrante e uma presença que ocupava todo o espaço. Meu coração começou a bater mais rápido antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Marina, esse é o Sheikh Rashid Al-Mahir. Meu pai falou com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes. Uma mistura de respeito e medo. O homem me olhou de cima a baixo, avaliando, como quem examina uma mercadoria antes de comprar. Senti meu estômago revirar. Prazer, ele disse em português perfeito, com apenas um leve sotaque árabe. Não respondi. Apenas fiquei ali parada, as mãos tremendo, tentando entender o que estava acontecendo. Meu pai limpou a garganta. Marina, o Sheikh Rashid tem uma proposta. Uma proposta que vai salvar nossa família. Olhei para meu pai sem entender. Salvar de quê? Ele desviou o olhar. Das dívidas, da falência, de perder tudo. O Sheikh deu um passo à frente. Seu pai me deve uma quantia considerável. 2 milhões de reais, para ser exato. Senti o chão sumir debaixo dos pés. 2 milhões? Como? Negócios que deram errado, investimentos ruins. Ele deu de ombros. Mas estou disposto a perdoar a dívida. Houve uma pausa. Em troca de você. Meu nome é Marina. Tenho 23 anos. E naquele momento descobri que estava sendo vendida como se fosse um objeto. Mas o que ninguém sabia, nem meu pai, nem aquele homem, é que eu carregava um segredo dentro de mim. Um segredo de 3 meses que mudaria tudo. 3 meses antes, minha vida era completamente diferente. Eu trabalhava numa pequena galeria de arte no centro da cidade. Ganhava pouco, mas era feliz. E estava apaixonada. Lucas era fotógrafo, freelancer, vivia viajando pelo mundo, capturando imagens incríveis. Nos conhecemos numa exposição. Ele estava fotografando as obras, eu organizando o evento. O olhar dele me capturou antes das palavras. Saímos naquela mesma noite. Conversamos até o amanhecer num café 24 horas. Ele me contou sobre os lugares que conheceu. Eu contei sobre os sonhos que ainda não realizei. 3 meses depois, estávamos morando juntos num apartamento minúsculo, mas cheio de amor. Foi a época mais feliz da minha vida. Até a manhã em que acordei enjoada. Corri para o banheiro, vomitei tudo que tinha no estômago. Lucas apareceu na porta preocupado. Você está bem? Não sei. Acho que comi algo estragado. Mas no fundo eu já sabia. O atraso, os seios doloridos, o cansaço constante. Comprei o teste de farmácia no caminho do trabalho. Fiz escondida no banheiro da galeria. 2 linhas. Grávida. Segurei o teste com mãos trêmulas, olhando para aquelas 2 linhas que mudavam tudo. Não sabia se ria ou chorava. Queria contar para Lucas, mas ele tinha viajado para o Amazonas numa expedição de 2 semanas. Decidi esperar ele voltar. Queria ver a cara dele, queria que fosse um momento especial. Mas então meu pai apareceu. Ele nunca aparecia. Estávamos distantes há anos, desde que ele escolheu os negócios em vez da família, desde que minha mãe morreu de desgosto vendo ele se afundar em dívidas e más escolhas. Marina, preciso falar com você. É urgente. Sentamos num café próximo à galeria. Ele estava diferente, mais velho, cansado, com olheiras profundas. Estou em apuros, dívidas muito grandes com pessoas muito perigosas. Olhei para ele sem piedade. E o que isso tem a ver comigo? Tudo, porque se eu não pagar, eles vão me matar. E depois vão atrás de você. Senti o sangue gelar. Como assim atrás de mim? Você é minha única família, Marina. Eles sabem disso. Vão usar você como garantia. A raiva subiu pela garganta. Você colocou minha vida em risco por causa dos seus erros? Ele baixou a cabeça. Eu sei. Eu sei que falhei como pai. Mas estou te implorando. Me ajuda. Como? Eu não tenho dinheiro. Você não precisa ter. Ele respirou fundo. Conheci alguém. Alguém que pode pagar todas as dívidas. Olhei para ele desconfiada. Quem? Um sheik árabe. Rico. Poderoso. Ele está procurando uma esposa. Levantei da cadeira tão rápido que derrubei o café. Você está louco? Está querendo me vender? Marina, espera. Não vou esperar nada. Você é doente. Saí daquele café furiosa, tremendo, com vontade de nunca mais ver meu pai na vida. Mas 2 dias depois, homens apareceram na galeria.
3 homens de terno preto, postura de seguranças, olhares frios. Você é Marina? O mais alto perguntou. Quem quer saber? Venha conosco. Não é um pedido. Tentei correr, mas eles foram mais rápidos. Me pegaram pelos braços com força, me arrastaram para fora enquanto eu gritava. Ninguém ajudou. Todos apenas olharam e desviaram os olhos. Fui jogada num carro de vidros escuros. O carro arrancou em alta velocidade. Para onde estão me levando? Silêncio. Me soltam. Mais silêncio. Chegamos numa mansão enorme nos arredores da cidade. Fui levada para dentro, empurrada para uma sala luxuosa. E lá estava meu pai, sentado num sofá de couro com a cabeça entre as mãos. Marina. Ele se levantou quando me viu. Você. Isso é culpa sua. Tentei me soltar dos guardas, mas eles me seguraram com força. A porta se abriu. Um homem entrou. Não os guardas. Outro. Mais velho, vestido com roupas tradicionais árabes. Presença imponente. Então essa é Marina. Ele me olhou de cima a baixo. Bonita. Serve. Serve. Eu não sou um objeto. Ele ignorou minha explosão. Seu pai me deve 2 milhões. Estou disposto a perdoar a dívida. Em troca de você como esposa. Nunca! Gritei. Prefiro morrer. Ele sorriu sem humor. Pode ser arranjado. Ou seu pai morre. Você escolhe. Olhei para meu pai. Ele estava chorando. Marina, me perdoa. Me perdoa por tudo. Senti lágrimas queimarem meus olhos. Mas não eram só por mim. Eram pelo bebê que eu carregava. Pelo filho de Lucas que estava crescendo dentro de mim. Um filho que aquele homem não podia saber que existia. Você tem 24 horas para decidir, o sheik disse. Depois disso, seu pai terá o destino que merece. E você também. Ele saiu deixando-me sozinha com meu pai e os guardas. Fui trancada num quarto na mansão. Luxuoso, enorme, mas uma prisão mesmo assim. Passei a noite inteira acordada, a mão na barriga ainda plana. Lucas estava voltando em 3 dias. Se eu conseguisse aguentar até lá, se conseguisse fugir, se conseguisse. Mas como? A porta tinha tranca eletrônica. A janela tinha grades. Guardas no corredor. Não havia saída. Na manhã seguinte, o sheik voltou. Decidiu? Olhei para ele com todo o ódio que consegui reunir. Se eu aceitar, você solta meu pai? Solto. E garante que ninguém vai atrás dele? Garanto. E eu? Serei sua esposa. Viverá no meu palácio em Dubai. Terá tudo o que quiser. Exceto liberdade. Exatamente. Respirei fundo. Quanto tempo tenho antes de irmos? 1 semana. Preciso organizar os documentos. O casamento será legal mais rápido. Então aceito. As palavras saíram amargas. Mas tenho condições. Ele arqueou uma sobrancelha. Não está em posição de fazer exigências. Mesmo assim. Preciso me despedir das minhas coisas, do meu trabalho. Sozinha. Ele pensou. Terá 2 dias, sob vigilância. Meus homens a acompanharão à distância. Mas tentando fugir. Seu pai morre. Entendido. Os próximos 2 dias foram um pesadelo. Voltei para o apartamento que dividia com Lucas. Ele ainda não tinha voltado da viagem. Peguei minhas roupas, alguns objetos pessoais. E chorei. Chorei por tudo que estava perdendo. Pela vida que não viveria. Pelo amor que não poderia continuar. Escrevi uma carta para Lucas. Tentei explicar, mas como explicar o inexplicável? No final, apenas disse que o amava, que sempre amaria, que me perdoasse. Escondi a carta debaixo do travesseiro dele. Não mencionei a gravidez. Não podia. Se ele soubesse, viria atrás de mim, e seria morto. Melhor que pensasse que eu o abandonei. Que me odiasse, mas que vivesse. No meu último dia de liberdade, fui à galeria me despedir. Minha chefe ficou chocada com a demissão repentina. Marina, o que aconteceu? Precisa ser assim tão urgente? Tenho que ir. Oportunidade no exterior. Não posso recusar. Ela me abraçou. Vai fazer falta. Você também. Chorei o caminho todo de volta para a mansão. Chorei por tudo que estava deixando para trás. Chorei pelo futuro que não teria. Chorei pelo bebê que crescia dentro de mim e que ninguém podia saber que existia. O casamento foi numa sexta-feira. Cerimônia pequena,
Apenas o necessário para ser legal. Vestido branco que não escolhi. Buquê que não quis. Votos que não senti. Assine aqui. O oficial disse. Assinei. Ele assinava. Pelos poderes que me foram conferidos. Estava feito. Eu era oficialmente a esposa do Sheikh Rashid Al-Mahir, vendida por 2 milhões de reais. Naquela noite, no quarto preparado para nós, ele se aproximou. Finalmente minha. Recuei. Eu preciso de tempo. Tempo? Ele riu. Você é minha esposa. Eu sei. Mas... Não tive coragem de terminar a frase. Ele se aproximou mais. Olhou para mim com aqueles olhos frios. Você está escondendo algo. Meu coração disparou. Não. Estou apenas nervosa. Ele estudou meu rosto por um longo momento. Então deu meia volta. Você tem 1 semana para se preparar. Depois disso, espero que cumpra seus deveres de esposa. Saiu deixando-me sozinha. Desabei na cama enorme, abraçando a barriga. 1 semana. Tinha apenas 1 semana para descobrir o que fazer. Porque se ele descobrisse sobre o bebê, se ele descobrisse que o filho não era dele, eu estava morta. E o bebê também. Voamos para Dubai 2 dias depois. O palácio era tudo que ele prometeu. Enorme, luxuoso, opressivo. Servos por todo lado. Seguranças em cada canto. E eu, uma prisioneira dourada. Rashid passava os dias em reuniões de negócios. Eu passava os dias sozinha, tocando a barriga, conversando em silêncio com o bebê. Desculpa. Eu sussurrava. Desculpa por te colocar nessa situação. Desculpa por não poder te dar o pai que merece. Mas vou te proteger. Eu prometo. Seja lá o que acontecer, vou te proteger. Os enjoos matinais começaram a ficar mais intensos. Eu vomitava todas as manhãs. Tentava esconder, mas os servos começaram a notar. A senhora não está se sentindo bem? Uma das criadas perguntou. Só um pouco enjoada. Talvez algo que comi. Ela me olhou com um olhar conhecedor. A senhora deveria ver um médico. Não preciso de médico. Estou bem. Mas ela insistiu. E no final da semana, Rashid soube. Marina, os servos estão preocupados com sua saúde. Estou bem. Está vomitando todas as manhãs. Deve ser o estresse da mudança. Ele se aproximou. Você está grávida. O mundo parou. Não. Menti. Não estou. Ele pegou meu queixo com força. Não minta para mim. Já chamei um médico. Vai ser examinada amanhã. Tentei me soltar. Não preciso de médico. Precisa sim. Ele me soltou. E quando o médico confirmar que você está carregando meu herdeiro, tudo vai mudar. Seu herdeiro. Ele achava que o bebê era dele. Claro, éramos casados havia quase 2 semanas. Era possível que eu tivesse engravidado nesse tempo. Possível, mas não verdadeiro. O bebê tinha 3 meses. Estava bem desenvolvido demais para ser dele. E quando o médico fizesse o ultrassom, descobriria. Descobriria que eu tinha mentido. E então, eu estava morta. Naquela noite não dormi. Fiquei planejando. Poderia fugir? Impossível. O palácio era uma fortaleza. Poderia contar a verdade? Suicídio. Poderia. Não havia opção. Eu estava encurralada. Na manhã seguinte, o médico chegou. Rashid insistiu em estar presente no exame. Fiquei deitada na cama enquanto o médico preparava o ultrassom. O gel frio na barriga. O aparelho deslizando. E então o som. O coração do bebê batendo. Forte. Rápido. Lindo. Rashid sorriu. É meu filho. O médico franziu a testa olhando para a tela. Baseado no tamanho do feto. Ele parou. O quê? Rashid se aproximou. Baseado no tamanho, a gestação está com aproximadamente 14 semanas. O sorriso de Rashid desapareceu. 14 semanas? Sim, senhor. Quase 4 meses. O silêncio que se seguiu foi mortal. Rashid se virou devagar para mim. 4 meses. Eu tentei falar, mas não saiu som. Nós estamos casados há 2 semanas. A voz dele estava perigosamente baixa. O médico percebeu a tensão. Talvez eu devesse. Saia! Rashid ordenou. Agora! O médico saiu correndo. Rashid ficou ali parado, me olhando. Você está grávida de outro homem. Não era pergunta, era afirmação. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu posso explicar. Explique então.
Como você ousa me trazer um bastardo? Como ousa tentar me enganar? Eu não tentei enganar ninguém. Você me forçou a esse casamento. E você aceitou sabendo que estava grávida de outro. A raiva dele explodiu. Ele pegou uma jarra de cristal e jogou contra a parede. Estilhaços voaram por todo lado. Quem é o pai? Isso não importa. Importa sim! Gritou ele. Quem é? Alguém que eu amava! Gritei de volta. Alguém que me tratava como pessoa e não como propriedade. Rashid ficou ali, respirando pesado. Então, finalmente falou com uma calma mortal. Você vai se livrar desse bebê. O sangue gelou nas minhas veias. O quê? Vai fazer um aborto. Amanhã. Nunca. Levantei da cama mesmo tremendo. Nunca vou fazer isso. Não é seu de escolher. É sim. É meu corpo. Minha escolha. E eu escolho ter esse bebê. Ele se aproximou, os olhos dele queimando de ódio. Então você escolhe morrer, porque eu não vou permitir que um bastardo viva sob meu teto. Me trancaram no quarto. Guardas na porta. Janelas trancadas. Sem telefone. Sem internet. Completamente isolada. Rashid não apareceu pelo resto do dia. Nem no dia seguinte. Eu fiquei ali, abraçando a barriga, cantando baixinho para o bebê. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Vou te tirar daqui. Foi na terceira noite que a porta se abriu. Mas não era Rashid. Era uma das criadas, a que tinha sugerido que eu visse um médico. Ela entrou rápido, fechando a porta atrás de si. Rápido. Temos pouco tempo. O quê? Vou te ajudar a fugir. Por quê? Você faria isso? Porque eu já vi o que ele faz com mulheres que o desagradam. E você não merece isso. Nem seu bebê. Ela me entregou uma sacola. Roupas simples. Documentos falsos. Dinheiro. Tem um carro esperando no portão dos fundos. O motorista é meu irmão. Ele vai te levar para o aeroporto. Mas os guardas estão dormindo. Coloquei algo na comida deles. Olhei para aquela mulher que mal conhecia e que estava arriscando tudo por mim. Obrigada. Por quê? Ninguém merece ser propriedade de outro. Agora vai. Antes que seja tarde demais. Vesti a roupa, peguei a sacola. Segui ela pelos corredores escuros do palácio. Cada som me fazia pular. Cada sombra parecia um guarda. Mas chegamos ao portão dos fundos. O carro estava lá. Motor ligado. Porta aberta. Corri. Entrei. O carro arrancou. E pela primeira vez em semanas, respirei. Livre. Quase. O aeroporto estava lotado. Comprei uma passagem para Londres. Nome falso. Documentos falsos. Passou pela segurança sem problemas. Embarquei no avião. Só acreditei quando decolamos. Só então permiti que as lágrimas caíssem. Londres foi um começo. Aluguei um quarto minúsculo. Consegui um emprego num café. Vida simples, anônima. Segura. Os meses passaram. A barriga cresceu. Aos 6 meses, senti o bebê chutar. Forte, saudável, sobrevivente como a mãe. Pensei em Lucas todos os dias. Me perguntei se ele tinha lido minha carta. Se me odiava. Se havia me esquecido. Parte de mim queria ligar, contar sobre o bebê. Mas era perigoso. Rashid tinha recursos. Tinha alcance. Se ele descobrisse onde eu estava, me encontraria. E mataria a mim e ao bebê. Foi no 8º mês que recebi a visita. Estava no café servindo mesas quando o vi. Um homem de terno, árabe, olhando fixo para mim. Meu sangue gelou. Ele me encontrou. Deixei cair a bandeja. O barulho de vidro quebrando ecoou no café. Corri. Através da cozinha. Pela saída dos fundos. Para a rua. Corri mesmo com a barriga enorme. Mesmo sem fôlego. Até não aguentar mais. Parei num beco. Mãos nos joelhos. Tentando respirar. E então senti. Uma dor aguda atravessando meu ventre. Não. Não agora. Mas a contração veio de novo. Mais forte. O bebê estava vindo. No meio de um beco de Londres. Sozinha. Perseguida. Sem ajuda. Consegui chegar até uma igreja. Bati na porta com desespero. Por favor. Alguém. Um padre abriu. Viu meu estado. Entre rápido. Me levou para dentro. Chamou uma ambulância. Mas o bebê não esperou. Nasceu ali mesmo no chão da igreja. Sem médicos. Sem remédios. Só eu, o padre e Deus. Um menino. Pequeno, vermelho, chorando com força. Perfeito. Segurei ele contra meu peito.
E pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Conseguimos. Nós dois. Conseguimos. A ambulância chegou. Me levaram ao hospital. Cuidaram de nós dois. No dia seguinte, um policial apareceu. Senhora, preciso fazer algumas perguntas. Sobre o homem que estava te perseguindo. Contei parte da verdade. O casamento forçado. A fuga. O perigo. O policial anotou tudo. Vou abrir um caso. Você terá proteção. Mas Marina. Sim? Esse homem. Ele tem muito poder. Muito dinheiro. Não será fácil mantê-lo longe. Eu sei. Então proteja seu filho. Esconda-se bem. Vou tentar. Recebi alta 2 dias depois. Voltei para meu quarto minúsculo. Agora com um bebê. Sem dinheiro. Sem planos. Só amor. Muito amor. Passei semanas assim. Trabalhando quando conseguia deixar o bebê com a vizinha. Vivendo dia a dia. Mas sempre olhando por cima do ombro. Sempre com medo. Foi 3 meses depois que tudo mudou. Eu estava voltando para casa quando vi um homem na porta do meu prédio. Não um dos homens de Rashid. Lucas. Ele estava ali, de pé na chuva, esperando. Olhei para ele e ele para mim. E então viu o bebê no meu colo. Seus olhos arregalaram. Marina, é você. Comecei a chorar. Sou. Ele correu até mim. Te procurei por todos os lugares. Por que você foi embora? Tive que ir. Não tive escolha. Mas... Ele olhou para o bebê. É meu? É. Nosso filho. Vi lágrimas nos olhos dele. Por que você não me contou? Porque ia te colocar em perigo. Ainda coloca. Precisamos sair daqui. Agora. Fomos para o apartamento dele. Contei tudo. O pai. As dívidas. Rashid. O casamento forçado. A fuga. Lucas me ouviu em silêncio. No final, apenas me abraçou. Você deveria ter confiado em mim. Eu sei. Me perdoa. Não tem nada a perdoar. Você fez o que precisava para sobreviver. Para proteger nosso filho. Ele pegou o bebê dos meus braços. Como ele se chama? Não dei nome ainda. Estava esperando você. Ele sorriu através das lágrimas. Samuel. Significa ouvido por Deus. Porque Deus ouviu minhas orações. Te trouxe de volta. Samuel. Repeti. Perfeito. Passamos semanas planejando. Lucas tinha um amigo advogado, especialista em casos internacionais. Pode anular o casamento, ele disse. Foi forçado. Sob coação. É inválido. E Rashid? Não pode fazer nada? Pode tentar. Mas sem provas de consumação, sem nada, ele não tem caso. Especialmente se você testemunhar a verdade. Testemunhei. Em corte. Com Lucas ao meu lado. Contei tudo. O juiz ouviu. Anulou o casamento. Emitiu ordem de restrição contra Rashid. Você está livre. O advogado disse. Legalmente livre. Livre. A palavra soou estranha depois de tanto tempo, mas verdadeira. Finalmente verdadeira. Rashid tentou apelar. Enviou advogados, ameaças, ofertas de dinheiro, mas não adiantou. Eu tinha a lei do meu lado agora. E mais importante, tinha Lucas. Casamos 6 meses depois. De verdade dessa vez. Por amor. Por escolha. Com Samuel nos nossos braços. Meu pai tentou contato. Mandou carta pedindo perdão, dizendo que estava limpo agora. Que queria conhecer o neto. Não respondi. Algumas pontes queimam completamente. Não há volta. Hoje, 3 anos depois, vivemos numa casa pequena, mas feliz. Lucas fotografa. Eu voltei a trabalhar com arte. Samuel cresce saudável e amado. Às vezes ainda tenho pesadelos. Acordo assustada, achando que estou de volta ao palácio. Mas então Lucas me abraça. E eu lembro. Estou em casa. Estou segura. Estou livre. A história poderia ter acabado em tragédia. Deveria ter acabado. Mas não acabou. Porque eu lutei. Porque tive ajuda. Porque o amor venceu. Fui vendida por 2 milhões. Mas não tinha preço. E quando finalmente entendi isso, nada mais pôde me prender. Se você já foi forçada a algo que não queria, se já sentiu que não tinha escolha, se já achou que não havia saída, eu te digo. Sempre há. Sempre. Pode ser difícil, pode ser assustador, pode parecer impossível. Mas há. E você merece liberdade. Você merece escolher. Você merece amor de verdade.
Conte aqui nos comentários. Você já passou por algo que te fez sentir sem saída? Como encontrou força para continuar? Sua história pode inspirar alguém que está passando por isso agora.